A Bispa Nadir revelou a verdade sobre o caso envolvendo Francisco Evangelista. Jusilene, a esposa amada de Francisco, apareceu e a nossa querida irmã Matuzinha trouxe um recado de Deus. É isso que nós vamos conversar a partir de agora. A pastora Nadir, aliás, a Bispa Nadir, teve uma conversa com Edilene e um áudio foi publicado. Dessa conversa que ela teve, o que eu quero destacar é algo muito interessante que chamou minha atenção. Isso chamou muito minha atenção também. Que é quando a Bispa Nadir diz que Deus não havia revelado nada para ela a respeito do pastor Aleluia. Você já sabe o que aconteceu com ele, quem ele era e todos esses detalhes. Da mesma forma, Deus não revelou para ela absolutamente nada do que foi dito a respeito do Francisco Evangelista. E o que ela sabe é apenas o que o próprio Francisco contou para ela. E aí você pode perguntar, e o que isso tem a ver, Evandro? O que foi de tão importante que chamou a tua atenção? O que chamou minha atenção é quando ela diz que Deus não revelou nada para ela sobre o pastor Aleluia, sendo que nós sabemos o que aconteceu e o que ele fez. Da mesma forma, Deus não revelou para ela nada sobre o Francisco, do que foi dito, do que foi mostrado, dos documentos que foram publicados. Então, eu faço o seguinte questionamento para a Bispa Nadir. Inclusive, estou tentando fazer uma live com ela e farei esse mesmo questionamento frente a frente. E o meu questionamento é, por que Deus mostra para a senhora, Bispa Nadir, e eu falo com todo respeito à senhora, como uma mulher idosa, a quem eu devo respeito sim. Mas vamos lá. Por que Deus mostra para a senhora pessoas no inferno, Michael Jackson, outros famosos no inferno, a própria Sara Mariano no inferno? Mas por que Deus não mostra para a senhora, por que Deus não lhe deu revelações que ajudariam a solucionar casos onde criminosos estariam fugindo da justiça, onde criminosos estariam pagando de bons santos, de boas pessoas, quando na verdade por trás eles estariam cometendo crimes terríveis? Estou falando do Aleluia. O Francisco não, porque ainda não foi comprovado, apesar do material que nós temos. Ok? E outra, por que Deus não revelou para a senhora a verdade sobre o Francisco Evangelista? Porque a senhora diz que sabe o que ele contou, e Deus não mostrou nada para a senhora. E a senhora é uma mulher que tem a ciência, a sabedoria de Deus. A senhora é uma mulher que Deus mostra pessoas no próprio inferno. Então não seria difícil para Deus mostrar para a senhora, em um arrebatamento, através de uma visão, levar a senhora até o dia em que teria provocado tudo isso e mostrado como de fato as coisas foram. Assim, a senhora ajudaria a uma vez por todas solucionar esse caso, trazer a verdade e mostrar quem está falando a verdade, quem está mentindo. Então esse é um questionamento que eu tenho. Essa é uma das causas ou um dos motivos pelos quais algumas pessoas levantam questões a respeito de Deus do tipo: por que Deus faz umas coisas e não faz outras? Por que Deus não ajuda quem está precisando? Então, por que eles fazem isso? Porque, às vezes, como cristãos, nós corremos o risco de descrever Deus, de falar sobre Deus, de uma forma totalmente diferente do que é na Escritura. Às vezes, muitas pessoas estão falando de um Deus, pregando sobre um Deus, comentando sobre um Deus que é totalmente diferente ao Deus bíblico, dizendo que Deus vai fazer algo que Deus não diz, proibindo o que Deus não proibiu, ou até incentivando o que Deus não incentiva. Então veja que essas afirmações que eu costumo dizer irresponsáveis a respeito de Deus, porque não tem nenhum fundamento ou embasamento bíblico, faz com que criem-se uma imagem distorcida de Deus. Logo, estão falando de um ser que não é Deus, mas simplesmente algo que foi criado na mente de alguém, algo que alguém pensou que realmente era dessa forma, algo que foi produzido por um sonho, por uma imaginação, ou até mesmo por um delírio, menos por um estudo minucioso e atencioso a partir da Escritura. Mas uma outra questão também foi o vídeo da irmã Jusilene. Ela veio, depois de um tempo em silêncio. Por que ela estava em silêncio? Não sei. Não leio mentes. Não sei dizer. Mas ela veio e contou a sua versão. E daí muitas interpretações podem ser trazidas, né? Do tipo, está passando pano por Francisco, está criando outra narrativa. Gente, eu sinceramente,
eu fico olhando para todas as narrativas que foram apresentadas, e isso faz mais ainda com que eu tome muito cuidado antes de falar ou antes de dizer, realmente, ele fez. Porque o Francisco falou uma coisa, tem um áudio de uma testemunha, que é outra coisa, a Bispa Nadir falou outra coisa, e a Jusilene falou outra coisa. Quem está falando a verdade, Evandro? Bom, se você tem essa dúvida, bem-vindo ao clube, porque somos dois. Eu não sei. Eu não sei quem está falando a verdade. Talvez daqui a pouco a própria garota, a própria menina, venha, apareça e traga a sua versão. Eu, Evandro Ferreira, não estou passando pano por Francisco. Se for culpado, que se entenda com a justiça. É isso meu posicionamento. Se for culpado, que se entenda com a justiça. A justiça está aí para isso. Mas eu não sei, sabe? São tantas versões e agora você tem a própria mãe da menina falando uma coisa. Ah, mas ela pode estar acobertando, ela pode estar apoiando o Francisco apesar dele ter cometido isso. Eu não sei. Eu não sei. Se por eu dizer eu não sei, você me chama de passador de pano pro Francisco, chame, porque eu estou dizendo eu não sei se ela está passando pano e não vou afirmar que Jusilene está passando pano. Isso eu não afirmo, porque eu não sei. Eu não consigo ler mentes. Eu não consigo olhar para ela e ver por trás ela mentindo e não consigo olhar para ela e ver por trás ela falando a verdade. Então, não sei se o que ela disse é verdade ou mentira. Temos muitas versões, mas o que eu sei é que a verdade, não esses roteiros estabelecidos, não essas versões que foram jogadas aí, que fazem com que as informações possam vir a ser perdidas, a sua credibilidade por tantas versões, e daqui a pouco não se sabe mais o que houve, o que aconteceu e nem quem acreditar. O que eu sei, o que eu tenho certeza é que a verdade vai vir à tona. Pode ter 10 narrativas, a verdade virá à tona. Podem aparecer 100 pessoas contando cada uma a sua versão. Foi assim, dessa forma, por isso, para aquilo, naquilo, daquela forma. A verdade virá à tona. E aí sim, quando a verdade vir à tona, aí sim eu poderei dizer, foi isso, dessa forma. Ah, Evandro, mas é muito fácil você afirmar quando foi comprovado, ou quando for comprovado que é verdade. Sim, e aí sim eu posso falar alguma coisa. Porque eu não posso afirmar nada ainda. Eu tenho o meu pensamento, eu tenho o que eu penso que aconteceu e isso eu não vou passar para ninguém, entendeu? O que eu posso fazer é analisar o material que foi cedido, o áudio vazado da menina, a versão que o Francisco apresentou, que para mim foi uma desculpa muito esfarrapada. Eu tenho agora o que a irmã Jusilene falou, eu tenho o que a Bispa Nadir falou. Então eu posso pegar isso aí tudo, cruzar as informações, ver o que bate e o que não bate, e aí eu posso ter uma noção, mais ou menos, de quem está mentindo e falando a verdade. Mas ainda assim, eu não tenho certeza, porque os detalhes, quem tem não somos nós. Os detalhes desse caso, quem tem não somos nós. Nós temos apenas peças fragmentadas de um quebra-cabeças que está sendo montado. E quando a última peça for colocada no seu devido lugar, a verdade virá à tona e todas as versões falsas cairão por terra. Então, eu prefiro aguardar o momento exato para falar e a partir daí trazer uma reflexão. Até agora o que eu posso dizer é, se for culpado, que se entenda com a justiça. Se for inocentado, ainda que seja inocentado, nunca mais terá a credibilidade que talvez um dia teve. Se for inocentado, se for dito pela justiça, ele é inocente, mesmo assim, esse acontecimento marcou a sua vida, Francisco. E sempre, mesmo que seja inocente, sempre você será visto como alguém que fez aquilo. Se for culpado, que se entenda com a justiça, que reconheça e não peça perdão a mim, peça perdão aos seus inscritos, porque se você é culpado, você os enganou de forma vergonhosa a todos esses mais de 2.000 que você tem no WhatsApp. E agora sobre a irmã Matuzinha, essa é a parte mais difícil do vídeo, porque a irmã Matuzinha é uma senhora que eu tenho muito respeito. Inclusive, já gravei vídeos para ela já gravou vídeos sobre, para mim, a respeito de um assunto que ela tinha dúvidas. E eu tenho muito respeito e carinho pela irmã Matuzinha, embora eu não tenha praticamente contato algum com ela. Mas ainda assim eu tenho respeito por ela. E ela
trouxe um vídeo, até na melhor das intenções, tentando aconselhar as pessoas para que não se precipitem nas afirmações. E uma coisa que ela falou é algo que eu tenho dificuldade em aceitar sim, em receber como sendo de fato de Deus. Mas isso que ela falou não despreza o conselho riquíssimo que ela passou também. Então, eu pelo menos tenho duas partes nos vídeos em que ela falou. A primeira é que quando ela diz assim, Deus me falou, né? Deus falou que nem tudo isso é verdade. Essa é a parte em que eu, Evandro, tenho muita dificuldade em acreditar. Eu não quero aqui dizer a senhora está mentindo, porque eu acho muito pesado falar isso para a irmã Matuzinha. Mas eu tenho dificuldade em receber isso quando alguém diz Deus falou comigo. Não é que Deus não possa ter falado, entende? Mas eu tenho muita dificuldade nisso. Eu acredito sim que Deus possa falar. Eu acredito que Deus possa trazer um recado para nós a respeito de outras pessoas. Eu acredito sim. Eu contei já para vocês um caso que aconteceu em que só eu sabia de algo que estava se passando comigo, uma dúvida, só eu sabia, não tinha contado para ninguém. E quando eu cheguei num lugar onde eu estava dormindo, havia um homem lá fora esperando e ele perguntou, vocês moram aí? E nós falamos sim, ele falou, eu tenho um recado de Deus. E aí quando alguém vem conhecer, eu tenho um recado de Deus, o Evandro já fica lá atrás, eu já fico preparado com minha defesa. E aí ele disse para mim que Deus havia mandado eu ficar. Ele sabia que eu estava indeciso, mas que era para eu ficar. E justamente essa era uma dúvida que eu tinha e que eu não havia contado para ninguém. Eu estava de fato indeciso se ia para um lugar ou se eu permanecia. Mas aí você pode dizer, isso foi um acaso. Eu não consigo, sabe? Por mais que eu pense, exprima minha mente, eu não consigo entender como isso sendo uma coincidência. É coincidência demais alguém vir e falar algo para você que só você sabe. Que só você sabe, mais ninguém. Se eu tivesse contado espalhado aí, beleza, mas para ninguém eu havia contado. E aquele homem sabia e contou e disse isso, trouxe uma resposta em cima de uma dúvida que eu tinha. Eu não consigo acreditar nisso como uma coincidência. E olha que eu sou incrédulo para revelações e Deus me disse e falou. Pois bem, então eu tenho essa dificuldade em acreditar quando alguém diz Deus me disse, embora eu sei que possa se ter dito. Mas é muito precipitado. É precipitado demais você vir falar Deus me disse isso, Deus falou que nem tudo é verdade. Sabe por quê? Porque fica muito vago. Se Deus falou que nem tudo é verdade, então o que é a verdade e o que é a mentira dentro desse caso? E eu, sinceramente, eu gostaria que a irmã Matuzinha nem tivesse entrado nesse assunto. Agora você vai dizer que eu estou passando pano para a irmã Matuzinha também, né? Pode dizer. Fale o que você quiser. Isso não me afeta em nada. Mas uma coisa que ela falou, que isso eu concordo e que eu achei lindo da parte dela falar, foi praticamente isso que ela disse. Se você não viu, não fale do que você não viu. Se você não ouviu, não fale do que você não ouviu. Cara, essa parte, só esse pequeno trecho do vídeo da irmã Matuzinha é riquíssimo, é um conselho, sabe? É um conselho sábio, carregado de sabedoria. E isso você deve carregar em todas as áreas da sua vida. Para tudo na sua vida. Se você não foi testemunha ocular desse caso, aliás de tudo, se você não viu alguma coisa, não saia por aí contando. Se você não ouviu, se cale. Rapaz, que conselho a irmã Matuzinha deu. Porque tem muita gente que fala do que não sabe, como se soubesse ou como se estivesse lá vendo. Tem muita gente que não viu e conta como se tivesse visto. E muitos não ouviram e contam como se a conversa fosse com eles. Imprudentes, precipitados. Eu não estou me referindo aqui a Francisco Evangelista, mas tudo na vida. Tem pessoas que falam sobre nós e nem nos conhecem. Não é verdade? Então isso nós devemos carregar para tudo em nossa vida. Se você não viu, se cale. Mas isso implica também no seguinte: se você viu, fale. Se você ouviu, fale. Então veja que é um conselho muito rico em sabedoria. Até porque aquele que sabe que deve fazer o bem, o que é certo e o que é justo e não faz, já está pecando. Então essas são as minhas considerações a respeito dos áudios da Bispa Nadir, que a Edilene trouxe, a respeito do que a irmã Jusilene falou,
e a respeito do que a irmã Matuzinha trouxe. Eu espero que você tenha entendido o que eu falei. Vamos dizer que eu estou passando pano para a irmã Matuzinha, isso eu sei, não tem problema nenhum com isso. Não vou dizer que Juscelene está mentindo, que está fazendo isso, aquilo e outra coisa, eu não vou dizer isso. Ela trouxe a verdade dela. Ela, Francisco e a garota, e talvez mais alguns que estão por aí, eles sabem de fato o que aconteceu. E eles sabem que a verdade virá à tona. O Francisco sabe que a verdade virá à tona. Irmã Juscelene sabe que a verdade virá à tona. A garota, ou quem mais estiver envolvido, todos sabem o que aconteceu. Eles sabem de fato os pequenos detalhes das peças deste tabuleiro. E eles sabem que a verdade virá à tona. Um abraço para vocês, ótimo domingo a todos e até o próximo vídeo.